Bom dia, paz do Senhor, sejam muito bem-vindos à nossa conferência e que Deus abençoe muito, muito, muito a sua vida. Quantos gostaram da camiseta? Camiseta da nossa conferência. Você que ainda não adquiriu a sua, tem algumas ali, você pode adquirir. Se você quiser abençoar alguém, você pode abençoar. Todos aí com as suas pulseirinhas da conferência. Você recebeu um kit na entrada? Dentro do seu kit tem um bloquinho e tem uma caneta para você anotar o que Deus vai falar com você nesse dia. Nós preparamos isso para que você possa registrar. Coloque aí no seu bloquinho aquilo que Deus vai falar ao seu coração hoje. Anote. Eu tenho certeza que Ele vai te entregar coisas importantes hoje. Tenho certeza que chamados missionários serão ativados nesse dia. Pessoas serão tomadas pelo Senhor nesse dia. E nós vamos começar com a nossa primeira palestra, a primeira palavra. Eu queria convidar o pastor Natalino. Nessa manhã, nós abrimos a nossa conferência em pai e filho. Som. Abrimos em pai e filho, que nós vamos conversar um pouco com vocês. Nós queremos explanar um pouco sobre esse tema que veio do Senhor para as nossas vidas, salvos para servir, e que Deus abençoe muito sua vida. Faça as honras. Glória a Deus. Bom, primeiro eu queria orar pelo Moisés, pela Pri. Vem cá, Pri, vem cá, vamos orar com vocês dois aqui. Eu ia orar lá em cima, acabamos esquecendo. Chega aqui, vamos orar. Vamos orar? Estende as mãos para cá. Pai, que a tua bênção esteja sobre todo esse projeto e abençoa, Senhor, a vida do Moisés, da Priscila, Senhor, toda essa equipe, glorifica o teu nome. Nós dependemos de ti, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus, te amo. Abençoe, te amo, Adão. Mas vamos lá, o que você quer saber? Vamos começar, né? Vamos começar pensando e falando um pouco sobre esse tema. Tema salvos para servir é um tema que acompanha muito a nossa história. Eu queria saber do senhor, como que começou os salvos para servir? Uma coisa interessante que desde a nossa adolescência a gente aprendeu a servir. Éramos uma igreja muito pequena, ainda lá em Guarulhos, meu pai era pastor, e a gente tinha que fazer tudo, né? Lavar banheiro, evangelizar. Hoje eu estava conversando com a tia, e a gente falava sobre servir naquele tempo também era evangelismo. Servir também era pregar o evangelho, compartilhar. A gente entendia que isso fazia parte do nosso ministério, a nossa vida. E a gente evangelizava, fazia festas, com o objetivo de atrair pessoas, né? E assim a gente foi envelhecendo, vamos dizer crescendo, porque não mudou, né? Mas no dia 25 de fevereiro de 79, vou falar a tia Eliana porque é para vocês, tá? A tia Eliana estava na cozinha, no acampamento, e houve um período de oração, e naquele período de oração houve um quebrantamento. Todo mundo ali, a tia Noeli, que é a esposa do pastor, chegou lá, por favor, orar com vocês. Começou a orar, mas assim, foi um derramar de Deus ali. E quando acabou de orar, ela perguntou para a mamãe, para a tia Eliana, perguntou: o que você está sentindo? Ela disse: minha mão está muito quente, minha mão está muito vermelha. E a tia Noeli disse: é isso, Deus está pedindo o teu trabalho. Deus está pedindo o teu trabalho. Foi aquela experiência ali. Depois eu voltei, tinha ido a São Paulo, voltei para o acampamento, e lá eu também tive a minha experiência. Foi quando nós fomos chamados. Então, a primeira experiência do chamado para servir foi ali na cozinha. Na verdade,
o chamado para servir foi quando nós estávamos Trabalhando. servindo. Eu acho muito legal essa frase, salvos para servir. Isso é uma frase de um livro, mas que a gente encampou, salvos para servir. Então, quando a gente veio para Santos, a gente tinha já essa noção, né? Eu fui presidente do Conselho de Pastores aqui na região, e eu me lembro que eu dizia para a diretoria do Conselho, nós só vamos tomar café depois que eles tomarem café, né? E eles achavam isso absurdo. Nós somos da diretoria, a gente tem que tomar café primeiro. Não, nós estamos aqui para servir, né? Os nossos retiros de adolescentes era muito interessante, principalmente lá no El Shaddai, lembra do El Shaddai? Sim. Lá no El Shaddai, eles achavam estranho a nossa equipe comer depois, tomar café depois. E a gente dizia, mas o retiro não é para os adolescentes. Se é para os adolescentes, eles vão comer primeiro, e se sobrar, a gente come. A mesma coisa aconteceu em retiro de casais, mas adolescentes e jovens e tal. Não, é para eles. Depois, isso mexeu muito com a cabeça. Eu me lembro que os pastores aqui, quando eu falava, não vamos tomar café. Eu achava engraçado, eles, posso tomar café agora? Posso tomar café? Eu falei, não, agora pode, mas primeiro, porque essa é a visão, salvos para servir. Então começou aí toda essa... E a gente foi compartilhando, né? Eu brinquei agora há pouco, tinha um banheiro cheirando mal ali fora, né? Aí eu passei para o pessoal, falei, salvos para servir? Legal, tem que limpar o banheiro, hein? Aí eu passei, já tinha uma turma lá limpando o banheiro, porque é salvos para servir. Né? A gente faz as coisas para os outros. Amém? Amém. E para você, desde a sua infância aqui, né? Como é que é esse papo de servir, meu? Para mim, servir é algo que vem desde pequeno. Aprendi com os meus pais que era melhor gastar a nossa vida por amor a Jesus. Aprendi com eles que quanto mais a gente levanta o nome de Jesus, mais Jesus cuida das nossas coisas, mais Ele cuida dos nossos sonhos. E servir ao Senhor, para mim, sempre foi uma alegria, um prazer, né? Eu comentava com o pessoal do Louvor dos Jovens, quando a gente estava conversando, a respeito um pouco da minha história aqui dentro, que a gente estava num compartilhar, com uma conversa, e falava sobre pessoas que saíram da nossa igreja, foram para outros ministérios, e ali Deus levantou elas e tudo mais, e falando que aquelas pessoas tinham uma página em branco para começar a escrever. E eu pensava, até eu cheguei a compartilhar com meu pai, que eu não tive essa oportunidade. O meu chamado para servir ao Senhor foi aqui, aonde eu cresci. Então eu convivo com pessoas que me conhecem desde pequeno. Passei pela igreja infantil, e lá na igreja infantil muitos me cobravam, você não é filho do pastor? Eu falei, sou filho do pastor, mas eu não sou o pastor, só sou filho dele. E aprontei bastante, né? Dei trabalho. Não, uma coisa chamaram minha atenção. Uma coisa que às vezes eu brinco, a semana mesmo falei para um rapaz sobre o retiro de casais, ele falou, não, meu problema é meu filho, tal, como é? Eu disse para ele assim, vem cá, meus filhos não nasceram grandes, não. Eu tive que resolver, tudo que você está resolvendo, tive que resolver. E pelo contrário, eu tive que ser muito exigente comigo para poder ser exigente com os outros, né? Sim. Então, melhor que Moisés começou a tocar bateria, mesmo eu dizia para ele, você vai ter que construir a tua história. Você não pode simplesmente ser filho do pastor, então você vai tocar, ser filho do pastor, você vai... Não, você vai construir a tua história, você vai conquistar. Eu me lembro que o Bonfim um dia chegou para mim e falou assim, pastor, põe Moisés para tocar bateria. Eu falei, bom, então você é o professor, você é o cara, tudo bem, mas assim, por minha vontade, não, porque eu quero que ele conquiste. E você está dizendo, então ele já conquistou você, né? Então, salvos para servir, toda essa dinâmica, né? E assim a gente veio, né? Então, desde carregar cadeira, limpar banheiro, né? Tudo isso a gente já fez. Fora os bêbados, né? Muitos. Minha alegria era ficar junto com a Operação Vida, quando eu era pequeno, e eu me perdia na igreja. Hoje, o que acontece muitas vezes com o Tiago, eu vejo ele,
acontecia comigo. Eu chegava da escola, meus pais me davam um oi, a gente almoçava e depois a gente só ia se ver 10 horas da noite, que era quando terminava o culto. E eu estava jogando bola com o pessoal. E aí eu passava o dia. E quantas vezes eles me procuravam durante o dia, eu estava junto com o pessoal da Operação Vida, conversando com os moradores de rua que chegavam lá, os drogados que estavam lá. Quantas vezes alguns chegaram muito doidos e a gente estava lá. E eu estava lá falando com eles, trocando ideia, conversando. Eu lembro uma vez que um deles foi para o Rio de Janeiro e foi assassinado. E quando eu soube, eu chorei muito, porque eu gostava dele. A gente brincava. E aí chegou a notícia que ele tinha sido assassinado. E para mim foi muito dolorido. Mas eu aprendi que era servir. A gente fez o máximo que a gente podia. A gente serviu aquele moço. E as escolhas são as pessoas que fazem. A escolha é você que faz. Né? Eu tive um irmão, o Alex. Eu até chamei ele de Carlinhos, né? O Alex. Né? É o Alex. A gente encontrou ele lá no São Vicente, né? Em São Vicente, era 2 da manhã, tinha saído de um evento e o garoto estava pedindo dinheiro. E eu olhei para ele tinha a sua idade na época, né? E eu olhei para ele e falei, onde você mora? Moro na rua. Né? E aí falei, bom, entra no carro, vai, vamos lá. Estava aí a mamãe, entra no carro, levamos ele e ele passou a morar com a gente, né? Mas um dia ele fugiu. Um dia ele abriu. Não, antes de fugir, ele aprontou muito. Ele aprontou várias, até que aí um dia passava ele de pendurado nos ônibus atrás, na frente da igreja, aparecia ele passar ele de pendurado nos ônibus. Mas tudo isso para servir, né? Para quem não sabe, antigamente a nossa igreja era lá na Conselheiro Nébias e a Operação Vida e a igreja eram juntas, né? Hoje nós temos Operação Vida lá, mas era tudo junto, então automaticamente a gente convivia com o pessoal da Operação Vida todos os dias. A Operação Vida nada mais é do que um projeto para servir, né? Porque quanto a gente ganha com a Operação Vida? Nada, a gente só tem gasto. Né? Agora, qual é a nossa grande bênção? É ver as vidas transformadas. Né? Então, quando você vê um camarada na igreja aqui, nós temos muitos que eram da Operação Vida, passaram por ali e hoje são membros aqui da igreja. E as coisas mudaram, né, com o passar dos anos. Mas quantas escolas a gente fez evangelismos à tarde? E vamos voltar a fazer? Vamos? Quarta-feira era dia de estar nas escolas, falando do amor de Deus. Aí a gente levava toda uma estrutura. Quantas vezes a gente passou ali tocando, falando de Jesus, fazendo mímica, atendendo. E tudo isso foi lapidando a minha vida para até o dia de hoje, até um dia que eu recebi um chamado pastoral. E eu tenho certeza que cada momento desse foi o Senhor trabalhando. E eu posso dizer para você, cuida das coisas de Deus. Sirva ao Senhor de todo o teu coração. Entregue-se em amor ao próximo. O Senhor tem grandes coisas para fazer em você. Ele não fica devendo nada para ninguém. Ele não esquece dos sonhos. Ele não esquece daquilo que você tanto deseja. Um dia desses a gente estava conversando com alguns pastores e uma das perguntas deles foram: você já foi para Israel? E eu olhei para eles e falei assim: já fui. Hoje eu tenho 38 anos, mas eu pude falar para aqueles pastores: eu já fui. Eu já fui porque eu cuidei das coisas de Deus e um dia Ele me abençoou. E eu posso dizer que eu já fui 3 vezes para lá. Posso falar até o que eu gosto e o que eu não gosto. Dá o luxo de falar: não gosto disso, não gosto do Egito. Fui no Egito e não tive uma boa experiência. Né? É um luxo, mas tudo porque eu cuidei das coisas de Deus. Tudo porque eu estava na casa do Senhor. Porque até minha adolescência foi na casa do Senhor. Meus pais nunca deixaram eu sair para ir jogar bola na praia. Quantas vezes meus amigos passavam na igreja e falavam assim: a gente vai lá jogar bola. Na verdade, não é que a gente não deixava, a gente enrolava ele, né? Não, fica aqui, tem que carregar a cadeira, tem tanta coisa para fazer, vai jogar Mas bola. quantas vezes
O jogar bola se transformou em carregar a cadeira. Olha, pode não parecer, mas ele nada muito bem. É um nadador muito bom. Ele nadava no Santa Cecília e o pessoal pediu que ele entrasse na equipe para competir. E eu já ficava pensando, competir é domingo de manhã, e aí a gente foi enrolando, e falou, vamos servir ao Senhor. Aí enrolou tanto que eu fiquei gordinho, entendeu? Enrolou. Mas ele nada bem, nada bonito, viu? Enrolou. Fala para quem está do seu lado, quem não serve, não serve. Fala para ele. Não é verdade? Verdade. Quem não serve, não serve. Não serve para nada. Amém? Tem dois personagens na Bíblia, queria só comentar isso, que para mim me chamou muita atenção. Um foi Salomão, o outro foi Reboão. Reboão é filho de Salomão. Salomão, quando assumiu o reinado, ele pediu para Deus uma coisa, que foi sabedoria. Sabedoria para quê? Para servir aquele povo. Para servir, para cuidar daquele povo. Ele disse, Senhor, um povo como esse, eu preciso de sabedoria para cuidar do povo. E olha o reinado dele. Deus disse, olha, porque você não pediu riqueza, não pediu a morte dos teus inimigos, eu vou te dar riqueza, eu vou te dar sabedoria, eu vou te dar paz. Não teve guerra no reinado de Salomão. Olha que coisa linda. Olha o filho dele é chamado Reboão. Reboão, o povo pediu para ele abaixar os impostos, que estavam muito altos. E ele foi pegar conselho com os anciãos. Então chegou lá a turma que aconselhava Salomão, porque todo rei tem uma turma de conselheiro. E aí a resposta foi, Reboão, serve esse povo, que esse povo vai te servir. Olha a resposta. Serve esse povo, que este povo vai te servir. Para você que está anotando, está em 1 Reis 12, do versículo 1 ao 4. Serve este povo. Aí ele foi pegar conselho com os seus amigos. E os amigos disseram, que nada, meu, manda esse pessoal sumir. Fala para eles que o teu dedo mindinho é mais grosso que a coxa do teu pai. Vai, manda o pessoal passear. E ele chegou lá e fez isso, achou legal essa. Sim, pô, virou homem, né? Virou homem. Naquele momento, houve uma rebelião e foi dividido. 10 tribos ficaram com Jeroboão. E 2 tribos com ele, na verdade, uma tribo de Judá. Qual foi o problema? Ele não entendeu que ele tinha sido levantado para servir. Eu até anotei aqui, olha, não servir quebra princípios. Vamos falar juntos? Não servir quebra princípios. Não foi o que Jesus falou? Eu vim para servir. Como é que diz aí Lucas 12, 22? João 12. João 12. Pô, esse versículo é muito lindo. Se alguém quer ser meu discípulo, siga-me, pois meus servos devem estar onde eu estou, e o Pai honrará quem me servir. Se alguém me servir, meu Pai o honrará. Quando a pessoa, ela não quer ser, porque todo mundo quer ser servido, né? Eu estava falando sobre os pastores, porque tinha uns pastores muito engraçados. Sentava, até hoje, ele senta e fala assim, pega café para o pastor. Aí o discípulo vai lá pegar café. Pega pão de queijo para mim. Aí disse para lá, alguns eu chegava e falei, vem cá, meu, que isso, cara? Não é o contrário, não é você que tem que servir o teu, você não tem que ensinar ele a servir. Não, eu estou ensinando. Não, você não está ensinando. Você está ensinando ele a ser igual a você, arrogante, folgado. Né? Quando a gente serve, quando a gente não serve, a gente quebra princípios, que é o que diz esse texto. Outra coisa que eu anotei aqui, que não servir mostra quanto imaturo nós somos. A imaturidade... porque eu me lembro que uma vez um moço, não vou citar nome, né, mas hoje ele é pastor, mas apanhou muito. Eu falei para ele,
pega essa cadeira aqui para mim. Ele falou, pega você não tem mão. Eu, tá bom. Ele tem razão. Mas eu peguei a cadeira e entendi que esse camarada não tinha o coração de servir. Que nem eu passei agora lá e falei, pô, o banheiro lá está sujo, tal. Agora há pouco, quando meu cunhado chegou, né, eu fui lá recebê-lo, passei ali, o irmãozinho já estava lá limpando, eu falei, pô, é isso aí, salvos para servir. É isso que a gente tem que fazer. Não servir mostra o quanto imaturo a gente é. Então, Reoboão não estava preparado para ser rei, porque ele queria ser servido. Mas Salomão não, Salomão estava pronto para servir. Eu acho interessante, estava meditando esse texto, amor. Sim. A primeira decisão séria de Salomão foi quando duas mulheres chegaram para ele e disse assim, olha, a gente estava dormindo e uma criança estava morta, mas esse filho é meu. A outra diz, não, o filho é meu. Não, esse filho é meu, esse filho... Salomão disse assim, me dá uma espada. Vamos cortar essa criança no meio, metade para cada uma. Aí uma delas disse, não, então deixa com ela. E ele disse, essa é a mãe. Essa é a mãe. A outra disse, não, corta mesmo. Não, essa é a mãe. E aí começou a se destacar aquilo que ele pediu para Deus, pediu sabedoria, e aí começa. Muito legal isso. E quando nós pensamos nesse servir, né, a gente está dentro do ambiente, né, o ambiente da igreja, mas o seu chamado de servir é onde Deus tem te colocado. Quantas vezes pessoas à sua volta, e você olha para elas, e você tem que servir essa pessoa. É interessante aprender isso. A igreja nos ajuda a entender isso, porque o mundo nos chama para ser servido. Primeiro vem o que eu quero, primeiro vem o meu prazer, primeiro vem a minha vontade, primeiro vem a minha realização. E quando o Senhor nos chamou para servir as pessoas, quando o Senhor nos chamou para olhar para o próximo, quando o Senhor nos chamou para olhar para aquela pessoa necessitada, que está à sua volta, e você servir essa pessoa. De que maneira você serve essa pessoa? Muitas vezes você vai servir ela com um sorriso, muitas vezes você vai servir ela com um bom dia, muitas vezes você vai servir ela com um café. Talvez a pessoa nunca recebeu um café, ela sempre serve o café, mas um dia você vai chegar para ela e falar assim, hoje eu vou te servir, hoje eu vou te abençoar, hoje eu vou te dar sabe, nós fomos chamados para isso, e o Senhor te chamou para servir em tempo integral. É isso que nós aprendemos, que em tempo integral, o Senhor nos chamou para servir. O Senhor nos chamou para estar à disposição em tempo integral. E por isso que nós trouxemos esse tema para a gente conversar nesse dia, porque nós precisamos entender que aonde nós estamos, nós fomos salvos para servir. Aonde nós passamos, nós somos salvos para servir. As pessoas precisam entender que maior é o Senhor sobre as nossas vidas. Não somos nós, né? Como a gente estava falando sobre essa situação de café, de pastores querendo ser servido. É muito bom ser servido, mas é mais prazeroso servir. O Senhor te chamou para servir. Você sabe que uma coisa que é interessante no meio dos pastores, eles acham estranho os pastores da nossa igreja recolher o lixo que está na mesa. Para eles é uma coisa estranha, né? Vai chegar lá o pastor João recolhendo, o pastor Luiz recolhendo, a mamãe lá servindo. Para eles acham isso, não é estranho, porque parece que você está numa posição mais elevada, né? Eu anotei aqui que não servir traz um prejuízo muito grande e impede a gente de descobrir o melhor de Deus para as nossas vidas. Não servir traz um prejuízo muito grande e nos impede de descobrir o melhor de Deus para a nossa vida. Quando eu trabalhava na Tapoer, ali foi um sonho que eu tinha de trabalhar na área de CPD,
e que seria TI hoje, né? E aí Deus me colocou ali, foi uma grande oportunidade, uma porta aberta, foi um milagre mesmo eu entrar nessa empresa, principalmente na área de processamento de dados. Então, a gente entrava meia-noite e saía às 8 da manhã. Eu estava tão feliz com aquilo, eu chegava alegre para trabalhar, sempre muito animado, porque eu estava onde Deus me colocou. E ali a gente, eu brincava outro dia, tinha um japonês que trabalhava comigo, eu chegava na sala, tinha um japonês e um vesgo. Então eu chegava toda noite, eu abria a porta e falava, está olhando feio comigo por quê? Ah, você é vesgo, desculpa aí, meu. E falava para o outro, japonês, abre o olho comigo, hein? E aí toda noite aquela gozação, eles gozavam de mim, porque eles tiravam um barato do tio Cássio, né? Chamavam o tio Cássio de Cassião. Cassião está cheio da grana, Cassião, tal, e eu tinha que aguentar aquilo. E aí eu comecei a aprender, fui aprimorando o meu trabalho, e eles começaram a me explorar. Eles chegavam, todos cansados, porque durante o dia os caras aprontavam, e à noite estavam com sono. Aí chegou lá o japonês, pô, dá para você me ajudar aqui no serviço? Não, vai dormir. Tinha um auditório lá, os caras iam lá e dormiam, e eu fazia o serviço dele. Teve um dia que eu fiz o serviço dos os quatro computadores. Eu chegava aqui, passava, e eu voltava aqui, e eu pensava, eles pensam que estão me explorando, mas eu estou fazendo isso porque eu tenho tanta alegria, tanta gratidão a Deus, tanto. Eu tenho compartilhado com alguns, cuide das coisas de Deus, não é só cuidar da igreja, como você está falando. Sim. É em qualquer ambiente, você cuidar, você tem que ter alegria, prazer, porque Deus está vendo o seu coração. Deus conhece a tua vida. E o texto diz, foste fiel no pouco. Lembra que José, na casa de Potifar, ele foi o melhor funcionário. E na prisão, ele foi o melhor preso. E ninguém sabia que Deus estava vendo. Então, salvos para servir, na igreja, legal, salvos para servir. No trabalho, salvos para servir. Em casa, salvos para servir. Então, na medida que você vai tendo esta visão, não esqueça que não servir é um prejuízo e nos impede de descobrir o melhor de Deus para as nossas vidas. E outra coisa, não servir é uma regra que limita a minha ascensão. A gente fala de ir para Israel. A gente trabalha para caramba, não é? Pra caramba. Carrega mala para caramba, fala a verdade. Não é porque o pessoal que vai com a gente, eles estão acreditando no projeto. Então, o que a gente faz? A gente trabalha. Carrega a mala. A gente ajuda. Sim. Resolve o problema. Dorme tarde. Dorme tarde. Levanta cedo. Estamos sempre servindo. Sim. Lutando por eles, né? Às vezes o guia quer levar, não, vamos a um lugar mais barato, vamos. A gente está servindo. E Deus está vendo. Nunca esqueça disso, meu irmão. Não servir limita aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Não servir impede de que a gente tenha uma ascensão. Então, se você quer realmente crescer, sirva. Amém? Amém. Glória a Deus. E é dentro daquilo, né, que o Senhor fala, né, que aqueles que se humilham, o Senhor exalta. É verdade. Porque muitas vezes a gente quer, né, o mundo fala para a gente buscar a nossa exaltação. Mas, na verdade, a palavra de Deus, ela vai contra a mão do mundo. Né? A gente tem que andar numa direção contrária. Então, o que o mundo está falando, a gente tem que ir ao contrário daquilo que o mundo está falando. E a palavra de Deus diz que aquele que se humilhar, o Senhor, ao seu tempo, o exaltará. Né? O tempo não é meu. O tempo é do Senhor. O tempo é Ele que governa. O que nós precisamos estar sempre atentos e disponíveis para viver o tempo. Quantas pessoas perdem o tempo por não ter paciência? Porque parece que as coisas estão demorando, parece que as coisas não estão acontecendo, parece que não vai para frente. E aí as pessoas acabam atropelando, muitas vezes, fases da sua vida. Né? Eu louvo a Deus porque em cada fase da minha vida eu pude conhecer a Jesus, eu pude servir a Jesus, dentro de cada fase. E hoje eu tenho o prazer e a alegria de estar aqui, servindo ao Senhor e junto com a minha família. Então, hoje eu tenho o prazer de ter minha filha aqui, minha esposa,
tem meu filho ali sentado, assistindo, participando, e eu posso dizer que eu e a minha casa, nós servimos ao Senhor, sabe? E esse é o nosso prazer. Nosso prazer é servir ao Senhor em tempo integral, aonde nós estamos, aonde Deus tem nos colocado, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, servir ao Senhor e entender que Ele, a seu tempo, fará. Amém. Sabe uma coisa interessante? A palavra de Deus, ela sempre mostra alguns benefícios, né? Se eu der meu dízimo, ele vai abrir as janelas dos céus, tal. A gente deveria fazer as coisas porque a gente tem que fazer. Mas a palavra de Deus sempre nos dá alguma dica, de alguma você aceitou Jesus, você vai para o céu. Lá no céu não tem dor, lá. Então, tem algumas dicas que necessariamente a gente não precisaria saber, mas Deus fala para a gente saber, para a gente se empenhar mais. Tudo que Deus criou, tudo, é para servir. O sol não serve a gente? O sol serve. Nossa, o sol ajuda a fixar a vitamina D na gente. O sol ajuda na agricultura, a chuva, tudo que Deus criou, o alimento, tudo para servir a gente. Então, e outra coisa interessante nessa questão do servir, é que um pé de laranja dá laranja e ele ao mesmo tempo, obrigado. O pé de laranja dá laranja e não chupa a laranja, né? O pé de laranja não chupa a laranja. Não. Pé de mexerica dá mexerica e não chupa a mexerica. Ele está aqui só para servir. Assim é você, somos nós. Nós somos salvos para servir. E às vezes a gente está esperando qual o benefício, quanto que eu vou ganhar, como é que vai ser? Não é essa a visão do Senhor, né? Ele nasce uma planta e é para servir. É interessante que tudo tem o seu porquê. E a gente tem brincado aí, a casca do abacaxi, né? A pessoa faz suco de casca de abacaxi. Você está acostumado a banana. Você pega a banana, o que você faz? Com a banana joga a casca fora. Mas o pessoal faz farinha da casca de banana, porque tudo tem o seu valor. Tudo que Deus fez. Então, entre tudo, o sol nos serve, a chuva nos serve, os pássaros nos servem, tudo nos serve. E Deus levantou a gente para servir. Para servir. Você foi salvo para servir. Deixa eu falar aqui, servir é melhor, servir traz bons resultados, servir protege, hein, meu irmão? Servir nos valoriza, servir nos torna agradáveis, servir mostra Deus em nós. Amém. Nossa, meu Deus, né? Quando você serve, mostra Deus. Servir abre portas. Abre portas. Isso aqui é muito importante. Nós temos algumas pessoas na igreja que já conseguiram empregos quando ele falou, olha, eu sou voluntário também lá na igreja. Voluntário? O voluntariado hoje é muito defendido, principalmente nos Estados Unidos, Canadá, Europa, o voluntariado, o Brasil ainda está gatinhando nisso. Mas alguns irmãos aqui já compartilharam comigo, dizendo, olha, eu cheguei lá, apresentei o meu potencial total, meu currículo, e fala, legal, que bom, tal. O que mais você faz? Estou me referindo a um específico, estou me referindo ao Rafa, né? O Rafa disse que estava lá, apresentou, e aí falou, eu faço isso. Tá bom, legal, tal. Mas eu também sou voluntário na igreja. Sério? O que você faz lá? Eu, uma linguagem mais do mundo, né? Eu dou palestras para as crianças. Você dá palestra? Ele foi contratado para ser palestrante do CAA. Isso é muito legal. Não foi nem pelo currículo, mas sim pelo fato de servir. Servir. Já ouvi testemunho de moças aqui que foram procurar emprego em escolas, e quando falou da igreja infantil, teve uma que até levou o certificado do Curtec. Lembra que a gente tinha o Curtec, né? O certificado do Curtec
Nossa, legal. Então, ó, você está contratada. Meu irmão, você não tem ideia de quantas portas se abrirão só porque você aprendeu a servir. Servir é de Deus. Amém? Você foi criado para servir. Amém. Servir é de Deus. Tá bom? Abre portas, nos coloca no devido lugar de servo. Servir agrada a Deus. Como salvos para servir. Amém. O que mais? Que mais? O que mais? Ih, eu tinha um monte de coisa aqui, ó. Fala aí. Bem rapidinho aqui. Eu estava pensando em Reoboão, né? Qual foi a questão? Por que Reoboão acabou perdendo? O reinado dele foi muito pequeno, porque ele já começou sem essa visão de servir. Já entrou na visão de ser servido. E aí acabou se arrebentando. Eu coloquei aqui, primeira questão é que ele buscou direção onde não havia direção. Toda vez que a gente busca direção onde não tem direção. Me lembro uma vez um rapaz chegou para mim e falou assim, pastor, eu estou querendo fazer um trabalho de dança aí, não sei das quantas. Aí eu conhecendo o cara, pô. E ele falou assim para mim, eu queria a sua opinião, mas eu já falei com fulano, e fulano achou legal, falei com fulano, falou que era legal. Falei, você só falou com gente boa, hein, cara? Só falou com gente boa. Por que você não falou para o outro fulano, para o outro? Porque eles iam dizer não, né? Quando a gente busca direção, aonde não há direção, dá mal. Dá mal. Reoboão teve a oportunidade de ouvir o conselho, mas decidiu aceitar outro conselho. Põe isso no seu coração. Fui salvo para servir. Isso tem que entrar na mente, você tem que falar 40 vezes por dia, por 40 dias, e isso entra na tua mente. Fui salvo para servir. Vamos falar juntos? Fui salvo para servir. Outra coisa, vamos lá, mais uma vez, vai. Fui salvo para servir. A outra coisa que eu acho que Reoboão errou foi desprezar um bom conselho. Entre outras coisas, quando você vem a um culto, você ouve a palavra. E a palavra nada mais é do que conselhos. Conselhos. Faz isso, abandona aquilo, santifica, resolve isso, pede perdão, perdoe. São conselhos. Quando eu recebo o conselho de Deus, que é a palavra, Deus é fiador da sua palavra. E Ele vai te abençoar tremendamente. A gente tem vivido milagres, não é, Moisés? Milagres. 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 Deus tem Milagres. Essa igreja é um milagre. 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 Nós está tendo essa carreta da Igreja Batista, estão fazendo um trabalho muito legal na área continental. Mas boa parte das cestas básicas que eles estão doando lá, fomos nós que doamos. Amém. Então, meu irmão, essa igreja é um milagre, cara. Essa igreja é um milagre. É um milagre. O que a gente faz. Agora, época de eleições, vai aparecer aqui candidatos, né? E eu aproveito esse momento sempre para dar aquela cutucada. Ah, se você soubesse o que a gente faz com aquele dízimo que você critica. Não, eu nunca critiquei. Ah, deve ter criticado, sim. Vai valer. Deve ter falado que igreja é comércio, que pastor é ladrão, que dízimo, tá? Então, esse dízimo que o povo dá, que não tem nada. Me lembro uma vez, um prefeito daqui da cidade, vou citar o nome dele, quando a Igreja Universal inaugurou aqui a catedral, ele perguntou, aqui na minha sala, ele falou assim, e essa igreja, o que você acha disso aí? O que você acha dessa igreja aí? E eu perguntei para ele, quanto você deu de dinheiro para eles? Ele disse, não dei nada. Bom, você não deu nada, você não pode falar nada. Só pode reclamar quem deu. Quem deu não está reclamando. Então. Aí você está reclamando o quê? Você não deu dinheiro nenhum. Eu não dei dinheiro nenhum. Então eles fizeram do jeito que eles quiseram. E olha, eles estão um pouco preocupados com a minha opinião, com a sua opinião. Estão fazendo. Amém. Estão fazendo. Amém. A gente foi salvo para Servir. Servir agrada a Deus. Servir. Ah, mas se
mas ninguém me ajuda, ninguém... Não servir. Não faça esperando o retorno das pessoas. Sempre haverá pessoas que valorizam, que reconhecem, mas não faça isso, né? O famoso medalha, 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 múltiplo, né? Medalha. E não sirva o outro esperando algo em troca. Porque o servir é se entregar, é depositar aquilo que o Senhor colocou. Algo que nós queremos falar um pouco nesse dia é sobre as riquezas que Deus colocou em nossas mãos. Deus tem colocado coisas específicas em cada um de nós. E esse é o nosso chamado para servir. Talvez você vai falar assim, pastor, mas eu estou financeiramente, não é disso que nós estamos falando. Estamos falando de dons. Nós estamos falando de qualidades, de coisas que Deus colocou em você. Porque quando Deus foi criar o homem, Ele não disse assim, faço o homem à minha imagem e à minha semelhança. Deus fala, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ali existiam 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E a união dos 3 é que faz a imagem e semelhança do Senhor. Isso mostra para nós que há um valor em mim, há um grande valor em você. E nós juntos formamos a imagem e semelhança de Cristo. Não tem como ter a imagem e semelhança de Cristo sozinho, olhando só para mim, só para o que eu quero, só para o meu prazer, só para a minha conquista, só para a minha casa. Não, é a nossa família, é a nossa casa, é o nosso convívio. Então, nós somos salvos para servir e transbordar dentro daquilo que você tem. O que nós precisamos entender é que tem coisas que eu tenho facilidade e habilidade. Tem coisas que você tem. E não adianta eu querer fazer o que você... Eu tenho que contar com você, para que eu e você juntos possamos construir o reino. Fomos salvos para isso, para servir um ao outro. A palavra de Deus diz, um ao outro ajudou, e ao seu companheiro diz, esforça-te. Não é isso? Lembra aquela propaganda daquela bolacha, que fala, por que vende mais? Vende mais porque é fresquinha ou porque, como que era? Vende mais porque ela é crocante, ou ela é crocante porque vende mais? Né? Sempre essa questão. Essa semana eu conversava com uma pessoa, e a pessoa diz, tenho dificuldade aí de dar o dízimo, tal. Eu falei, olha, você não é fiel a Deus, Deus não abre as janelas dos céus. Deus não abre as janelas dos céus e você dá desculpa que você não é fiel a Deus. Então nós vamos ficar nesse jogo. Sabe o que é que eu não sirvo? Porque eu não tenho habilidade, não sei. Então, Deus não me abençoa, e eu não sirvo, e a vida continua. E olha, meu irmão, ainda a gente pode dizer, ainda bem que o cara vai para o céu, porque aqui vive uma vida miserável, né? É esse efeito. Eu sirvo, Deus me abençoa. Eu sirvo, Deus me abençoa. Eu não sirvo, as janelas se fecham, as portas se fecham. Entendeu? E algo que eu gosto de pensar muito, porque a palavra de Deus está cheia de histórias e relatos, mas todos eles precisou de um homem, precisou de uma mulher, precisou de alguém disponível para que o Senhor pudesse agir. José só foi governador e só pôde trazer a revelação e salvar a humanidade da fome, porque ele teve um papel fundamental, porque ele estava disponível, porque ele recebeu um sonho e ele não abandonou o sonho, mas ele sabia que aquele que deu o sonho era fiel para cumprir. Quando? Não sei. Em que momento? Não sei. Mas eu sei que ele vai cumprir o sonho, ele vai realizar. Eu tive um sonho e eu vou permanecer fiel. Você vê, José podia tentar fugir, não podia? Podia. Não podia assim fugir. como Davi, quando ele se depara com o gigante, ele
sabia, eu tenho para mim que Davi só conseguiu vencer o leão e o urso porque algo importantíssimo e essencial estava sobre a vida dele, chamado o Espírito Santo de Deus. Porque a palavra de Deus fala que quando Samuel unge a Davi, ali o Espírito Santo de Deus repousa sobre a vida de Davi. E é interessante pensar que aquele Espírito Santo de Deus que repousava em algumas pessoas, em algum momento, em alguns selecionados ali no Antigo Testamento, está disponível para nós hoje. Depois que Jesus passa pela cruz, eu e você temos livre acesso ao Pai. O Espírito Santo de Deus vem, o Espírito Consolador, e Ele está sobre a sua vida. Ele está sobre você, Ele só está esperando que eu e você possamos ser a manifestação da glória dEle. Eu e você possamos estar disponíveis para fazer e realizar, não o que queremos, mas sim o que Ele nos chamou para fazer. Então, o que Ele espera de nós? Servos prontos para servir a Ele, servos prontos para dizer, eis-me aqui, Senhor, eu te apresento, eu te entrego, é isso que eu tenho nas minhas mãos, eu tenho um sonho, eu tenho uma habilidade, eu tenho uma coragem, o que eu tenho? Entrega nas mãos do Senhor, deixa Ele te usar em nome de Jesus. Só pegando esse gancho, né? Por exemplo, o José não viveu o sonho dele, ele viveu o sonho de Deus. Sim. O sonho era de Deus, Deus que deu o sonho, ele viveu o sonho de Deus. Mas na medida que ele foi sendo preparado, ele nem sabia o que Deus estava fazendo, mas eu gosto da expressão que diz assim, e Deus era com José. Para mim, José era com Deus, e Deus era com José. Na medida que você é com o Senhor, Ele é com você. Né? Então, o cara não murmurou, não reclamou, simplesmente foi fiel e pronto. Deus o guiou. Pensando também nisso, tem a parábola dos talentos, que o camarada recebeu 10 talentos, outros 5, outro 2, assim por diante. Então, naquilo que receberam, foram fiéis. O que recebeu 10, o que recebeu 2. O que recebeu 1 não foi fiel, automaticamente não viu, não viveu o melhor de Deus para a sua vida. Então, quando você diz, Senhor, eu tenho habilidade, tenho dinheiro, Senhor, eu quero servir. Aí, meu irmão, Deus vai guiar os seus passos e vai te colocar em lugares que você nunca imaginou chegar. Principalmente você que é profissional liberal, você que é um médico, você colocando a tua habilidade, um dentista, uma enfermeira, tal. Tem tantas coisas que estão acontecendo e Deus vai guiar os seus passos. Pode crer. Nesse tipo de coisa, Moisés, a bênção vem na porta da gente. Nesse tipo de coisa. Quem se prepara é você, mas quem faz o milagre é o Senhor. Foi Ele que levantou José, foi Ele que chamou Moisés. Imagina que Pedro, um simples pescador, aí Jesus vem e fala, vinde após mim, eu vos farei pescador de homens. Esse cara se torna uma potência nas mãos do Senhor. Um camarada com pouca instrução, ainda consegue escrever e deixar para a gente relatos sobre essa vida com Deus. Isso é demais, isso é demais. Então, salvos para servir, não é só uma frase, é um grande desafio que vai mudar a sua história, em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém? Vamos orar? Então vamos orar. Vamos ficar de pé para a gente fazer uma oração? Amém. Ponha isso no seu coração. Você foi salvo para servir. Amém. Ninguém foi salvo só para ser crente. Você foi salvo para fazer diferença. Na igreja, na tua casa, no teu trabalho. O que Deus tem posto na tua mão é para que o nome dele seja exaltado. Amém. Seja fiel e o restante ele vai fazer. Amém. Vamos orar? Pai, colocamos diante de Ti, Senhor, estas vidas, Tu conheces cada coração. Senhor, muito obrigado por essa oportunidade que a gente tem de estarmos aqui para pensar nesse tema, para sermos úteis nas Tuas mãos, quer seja na faculdade, quer seja no trabalho,
quer seja, Senhor, com a nossa profissão, com a nossa vida, com a nossa aparência, Senhor. Quantas pessoas olhando para nós têm uma certa admiração, e que a gente possa refletir Jesus, que a gente possa, Senhor, usar o que nós temos para que o Teu nome seja exaltado. Por isso, Senhor, eu coloco diante de Ti cada vida, cubra com Teu sangue, Senhor, e abençoa, nós dependemos de Ti, em nome de Jesus. Repete uma oração comigo, diga: Senhor Jesus, bem forte, Senhor Jesus, eu creio neste desafio, em nome de Jesus. Vamos aplaudir nosso Deus, vamos? Amém. Nós aplaudimos o Teu nome, Senhor. Louvamos o Senhor Jesus. Nós aplaudimos o Teu nome, Jesus. Tremendo. Glória a Deus, aleluia. Dá um abraço quem está do seu lado, diz: você foi salvo para servir, atrás de você, na sua frente, em nome de Jesus.